Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Voltamos aqui no canal para falar, dessa vez sobre a Copa do Brasil, porque tivemos o sorteio das oitavas de final, como vocês já podem ver na tela, os primeiros 4 confrontos, que definiram aí o futuro dos times nas oitavas de final. Ainda não tem os brackets definidos, né? Então não quer dizer que, por exemplo, aqui o confronto Palmeiras e Flamengo vai pegar, né, o vencedor de Vasco e Atlético Goianiense. Não. Existe um outro sorteio das quartas de final que aí sim se define o caminho até a final. Beleza? Vamos analisar aqui todos os confrontos, quem se deu bem, quem se deu mal, num vídeo rápido, né? Porque até não tem muito o que analisar, porque, enfim, né? Ainda não tem nem data os jogos, mas vão ser em breve já, nesse mês de agosto, que normalmente já acontecem ambas as partidas, se tudo ocorrer, né? Sem nenhum problema. Vamos então ao primeiro confronto e com certeza o grande confronto das oitavas de final, que é Flamengo e Palmeiras, como já dá pra ver aí abaixo. Um sorteio absolutamente caótico para os dois, que são talvez os principais times do Campeonato Brasileiro, né? Por investimento, por histórico recente, enfim, pelos títulos conquistados, eles meio que dividem, né? Os títulos aí do futebol brasileiro tem algum tempo, só quebrado um pouco pelo Fluminense, que ganhou ano passado a Libertadores, o Atlético Mineiro, que teve um ano que ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil, mas de maneira geral são os dois grandes clubes que competem aí no campeonato. Cara, já vão se enfrentar nas oitavas. Aqui vai cair um dos candidatos ao título, não tem o que fazer. E é com certeza um confronto num grau de dificuldade colossal, que não é comum das oitavas de final. Porque você ainda tem times muito mais fracos, como o CRB, como o Goiás, são times de Série B, né? Atlético Goianiense, que vem jogando muito mal, enfim. Azar. Azar de ambos, nesse caso, né? Palmeiras tem uma certa vantagem porque, pelo sorteio de mando, vai definir em casa no Allianz Parque. O gramado sintético faz sim diferença, porém o Flamengo tem um bom histórico jogando no Allianz. Então vai ser muito duro isso aqui. Um ponto a se falar é que esses confrontos devem acontecer no meio dos confrontos de Libertadores e de confrontos difíceis de Campeonato Brasileiro para os dois lados. Tanto que, provavelmente no mês de agosto, além desses dois confrontos, nós teremos outro Flamengo e Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar 3 vezes em agosto, porque o Campeonato Brasileiro tem um jogo valendo também, que se eu não me engano é no Maracanã. Então, só assim, esse jogo já talvez valha mais do que esses aqui, né? Porque 3 pontos no Brasileiro vale muita coisa. Além disso, ambos têm clássicos também nesse meio tempo. O Flamengo pega o Botafogo e o Palmeiras o São Paulo. 2 jogos absolutamente caóticos e muito difíceis que vão estar no meio da decisão da Copa do Brasil. E também tem os 2 jogos das oitavas de final da Libertadores, que para o Flamengo inclui um jogo em casa contra o Bolívar, que é um jogo mais fácil, e um jogo na altitude de La Paz, que é dificílimo pela logística e pelo cansaço. E o Palmeiras tem 2 jogos duríssimos contra o Botafogo, que é hoje o terceiro grande time, né, que está competindo aí pelas coisas. Então, cara, são, sei lá, 6, 7 jogos que vão ser uma sequência absurda para ambos. Isso talvez prejudique os jogos da Copa do Brasil, porque pode ser que ambos abram mão de jogar com o time titular e acabe, na verdade, jogando um mix de reservas, quem tiver bem, mas talvez tenha muita gente sendo poupada nesse duelo. E um duelo que deveria ser o melhor do Brasil pode acabar não sendo tão bom assim. Então, dito isso, vai ser muito legal, com certeza os melhores para se ver nas oitavas. Próximo confronto, Atlético Goianiense e Vasco, não tem muito o que falar, a não ser que o Vasco deu muita sorte, porque ele tinha uma chance imensa de pegar um time dificílimo nas oitavas de final e não aconteceu. Além de decidir em casa, ele pega um time que atualmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem tudo para passar, né? Depois de uma classificação duríssima na rodada anterior contra o Fortaleza, na Bacia das Almas, um negócio apoteótico em São Januário, vai ter provavelmente uma vida mais tranquila aqui. Porém, também o Vasco não é grande coisa. Então, é bom ficar de olho, né? Próximo confronto, Atlético Paranaense e Bragantino, é uma reprise do jogo que tivemos agora, nesse final de semana, né, domingo, em que o Bragantino levou a melhor em casa. Porém, o jogo foi 1-0, é um confronto muito nivelado, são 2 times jovens, 2 times que não estão no seu melhor momento, mas também não estão muito ruins, e que provavelmente vão pôr muita ficha na Copa do Brasil, porque não tem chance mais no Brasileiro. Então, a Copa do Brasil tem uma importância muito grande para eles. Dá muito dinheiro, dá vaga em Libertadores. Com certeza esse jogo vai estar muito à vera. Isso eu tenho certeza. O Bragantino tem a vantagem de decidir em casa e fugir do Atlético Paranaense na Baixada, que é muito difícil sempre, considerando também o gramado sintético. Mas esse aqui também vai ser um bom confronto. Acho que a gente vai ter 2 bons jogos. Na sequência, nós temos aqui São Paulo e Goiás. O São Paulo deu muita sorte nesse sorteio. Assim como o Atlético Mineiro logo abaixo, que pega o CRB. A gente já pode falar dos dois ao mesmo tempo porque a análise vale para ambos da mesma forma. São Paulo e Atlético Mineiro são 2 times bons,
qualificados, o São Paulo em boa fase, o Atlético Mineiro em má fase, mas de qualquer maneira são extremamente superiores aos seus adversários. O Goiás e o CRB estão na Série B e fazem um campeonato ruim, né? O Goiás conseguiu uma vitória esse fim de semana contra o Guarani, no último lance, aos 57 minutos. O Guarani, que é lanterna da Série B, então já dá para saber que o Goiás não tá legal. O CRB também tá no meio da tabela, fazendo um campeonato extremamente duvidoso. Mas, né, sempre tem aquele fator de que esses times de Série B, eles põem muita garra, eles jogam com um a mais na Copa do Brasil, muito pelo dinheiro envolvido. Uma vitória num jogo como esse vale uma quantidade de dinheiro que salva um ano de um clube. Então, eles com certeza vão jogar com muita garra e muito afinco. Só que São Paulo e Atlético Mineiro não podem ser eliminados aqui. Seria uma zebra absurda, né? Até mesmo o Goiás, que é um time que historicamente aparece mais na Série A, tá numa fase péssima, né? Então, pra mim, São Paulo e Atlético Mineiro deram muita sorte e tem amplo favoritismo de se classificar. Aí, a gente tem confrontos legais. Botafogo e Bahia. O segundo confronto mais interessante que dava pra se ter nessas oitavas de final aconteceu. Porque, no momento de sorteio, o Botafogo, primeiro lugar, o Bahia era o quarto, se eu não me engano. Então, a gente ia ter o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, né? Que é o Palmeiras e o Flamengo. O Bahia caiu um pouquinho, tá em quinto ou sexto agora, mas tá ali no mesmo lugar. E vão ser confrontos muito interessantes, por um motivo diferente do Palmeiras e Flamengo. O Botafogo e o Bahia, mesmo que estejam competindo pelo brasileiro, e o Botafogo principalmente quer muito vencer, eles sabem também que qualquer título agora é importante. O Botafogo quer vencer qualquer coisa porque não ganha milhões de anos, e o Bahia também. Essa reformulação do clube é muito importante conseguir uma taça o mais rápido possível. E a Copa do Brasil talvez seja mais acessível, porque você tem times grandes que podem não estar muito focados na competição e alguns times pequenos. Foi um tremendo azar para ambos já pegarem um ao outro nas oitavas, é verdade. Um deles está fora. E não seria merecido pelo que estão fazendo no ano caírem nas oitavas da Copa do Brasil. Vão ser dois confrontos muito bons, talvez os melhores, por estarem mais afim, talvez, de estarem jogando a Copa do Brasil. E com certeza vai ter emoção aqui. O Bahia decide em casa, o que é um fator grande, tá, pro Bahia, porque o Botafogo tem gramado sintético, então o Bahia vai poder controlar o jogo na ida e na volta decidir com o apoio da torcida, que vai com certeza por sei lá quantos 1.060, não sei quantos cabem na Fonte Nova, mas é muita gente, né? Então isso vai fazer diferença, vamos ver no que vai dar. Corinthians e Grêmio é a disputa dos desesperados. Os dois grandes times na zona de rebaixamento, né, sem ser o Fluminense, vão fazer um confronto crucial para a vida de ambos. É verdade que é mais importante o brasileiro, porque ser rebaixado tem um preço inacreditável para um clube. Só que a grana da Copa do Brasil pode ser muito importante para os dois, que não estão bem financeiramente, principalmente o Corinthians, e estão precisando de uma injeção de dinheiro urgente. Ser eliminado será um baque. Um deles vai ser. Pelo menos quem for vai poder ter mais tranquilidade e tempo para se preparar no Campeonato Brasileiro e tentar se livrar dessa luta contra o rebaixamento. Mas eu tenho certeza que ambos querem muito ganhar, até pelo lado financeiro, e para dar uma resposta para a torcida e tentar melhorar o ambiente, mudar o rumo da temporada. Isso aqui pode ser fatal para um deles. Então, vão ser bons confrontos. Talvez não tecnicamente, acaba que tecnicamente vai ser abaixo porque os times estão mal, mas com certeza no quesito emoção. Também acho que vai ser maneiro demais. E para fechar, a gente tem a última oitava de final. Fluminense e Juventude. Provavelmente dois jogos que vão ser um caos. Porque normalmente quando se joga lá em Caxias do Sul, né, que é a cidade do Juventude, é tudo uma grande loucura. Tem jogo que tem névoa e o jogo é adiado. Tem jogo que chove e parece que tá jogando dentro de uma Baía de Guanabara, né? É realmente complicado demais. Então, cara, o Fluminense vai ter muita dificuldade nesse confronto, mesmo que seja o favorito no papel pelo time, pela camisa, pelos jogadores. O Juventude não é grande coisa também. Nunca foi, né? Enfim, esse ano. E também não está sendo agora. Então o Fluminense ele teve uma sobrevida. Porque talvez também, assim como alguns outros clubes, né? Como o Vasco, por exemplo, se tivesse pegado um confronto difícil, ia dançar. E nesse momento o Fluminense precisa de alguma coisa. Ele precisa de algum tipo de facilidade, de algum tipo de respiro, né? Venceu esse final de semana. Então, cara, um confronto contra o Juventude é positivo, porque ele talvez não tenha que se desgastar tanto quando se pegar, sei lá, um Palmeiras, que ele ia se desgastar horrores e talvez ainda assim perder. Pelo lado do Juventude, o Juventude está jogando também aquela coisa. Já chegou nas oitavas, é um clube que assim como o CRB, como o Atlético Goianiense, enfim, como o Goiás, chegar nas oitavas está valendo bastante. Passar das oitavas já é um a mais, é um plus,
Pode acontecer, porque o futebol é futebol, mas não é exatamente esperado. Duvido que estivesse no planejamento desses times quartas de final de Copa do Brasil. Então o dinheiro seria de grande ajuda também para o Juventude, que não tem uma capacidade financeira tão avantajada contra outros, e também futebolisticamente seria muito legal, mesmo que talvez atrapalhasse na luta contra o rebaixamento, que é com certeza o foco. Dito isso, eu acho que esse sorteio foi muito bom, porque a gente vai ter confrontos de times de elite total da Série A, que vão nos trazer confrontos muito bons tecnicamente, carregados de emoção e de alto nível. E da mesma forma a gente vai ter, né, confrontos de times que estão meio mal na tabela, ou times menores, de menor expressão, e isso vai fazer também que os jogos sejam disputados, sejam interessantes, né? Talvez os únicos 2 jogos que acabem virando massacre sejam o do São Paulo e o do Atlético Mineiro, porque a disparidade é muito grande. Então, no geral, achei que o sorteio foi maneiro e vai nos proporcionar umas oitavas de final também super legais de se ver. Que às vezes não são, né? Porque tem confrontos muito, muito complicados assim, de time de Série A com time de Série C, às vezes, e aí fica uma droga. Nesse caso, acho que não foi, o sorteio foi maneirinho. Dito isso, muito obrigado pelo vídeo um pouquinho mais curto, só para falar sobre as oitavas de final. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai voltar aí com muito vídeo agora sobre Olimpíadas, né, no resto dessa semana e nas semanas sequentes, porque, né, obviamente, começam as Olimpíadas de Paris. Então, esperem aí da gente bastante coisa, coisas boas, coisas interessantes, pelo menos eu acho que elas vão ser interessantes. Peço aí que deixem um like, espalhem o canal, espero que tenham gostado e que vejam também o nosso próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser. Um forte abraço e até a próxima.